Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Segunda Eu Começo. Um podcast onde nós vamos falar sobre emagrecimento, jejum intermitente, falar sobre resiliência, histórias de superação. E nesse episódio em especial, nós vamos falar sobre as dúvidas mais comuns sobre o jejum intermitente. Dúvidas que eu recebo no meu dia a dia, no meu consultório, dúvidas que eu recebo na minha rede social, no Instagram, dúvidas que os meus amigos, parentes sempre me perguntam e que eu acredito que pode ser a dúvida de vocês também. Eu vou começar primeiro com uma dúvida, que é uma dúvida bem interessante. Essa dúvida chega bastante lá no meu consultório e geralmente as mulheres estão bem chateadas com ela. Meu marido faz jejum e ele sempre emagrece mais do que eu. Isso é normal? Por que isso acontece? Na verdade, meninas, o metabolismo masculino é muito mais, eu vou utilizar uma palavra simples, muito mais veloz do que o metabolismo feminino. Um exemplo, a nossa taxa metabólica, ou seja, o quanto que a gente queima de energia sem estar fazendo nada, a maioria das vezes é metade da taxa metabólica masculina. Enquanto um homem tem uma taxa metabólica de 2.000, 2.500, as mulheres às vezes ficam com uma taxa de 1.000. Então, realmente, infelizmente, para sorte deles e para nossa infelicidade, os homens emagrecem muito mais rápido. E como o jejum é um protocolo, é um regime que pode ser utilizado para o emagrecimento, com eles não vai ser diferente dessa forma. É claro que isso não acontece com todos os homens, existem homens que podem ter dificuldade de emagrecimento por questões, estão extremamente inflamados, apresentam problemas hormonais, deficiência de testosterona, e aí esse indivíduo masculino não vai emagrecer. Mas mesmo assim, se duvidar, ele ainda vai ser capaz de emagrecer mais do que uma mulher, justamente por essa questão hormonal e metabólica. Então é comum. Segunda dúvida que eu vou ler aqui para vocês. Essa dúvida é muito comum e ela não é só do jejum, mas ela aparece muito. Faço jejum e meu intestino prende. Isso é normal? Será que isso já aconteceu com vocês? Começou a fazer uma dieta e na primeira semana vocês se empolgam. Nossa, consegui emagrecer, emagreci 1 quilo, 2 quilos, mas o meu intestino ficou muito ruim. Eu não consigo ir ao banheiro. Isso é muito comum. E se isso está acontecendo, não é normal. Não é normal fazer jejum intermitente e o intestino prender. Muito pelo contrário, o jejum intermitente bem feito, o intestino tem que apresentar uma função assim maravilhosa. É você ir ao banheiro e se sentir assim feliz. Se você foi ao banheiro e não ficou com essa situação fazendo jejum é porque tem algo errado. O que pode estar errado? Exagerou no consumo de proteínas. Proteína em excesso, com ausência de fibras, pode gerar um intestino mais preso. Então talvez tenha exagerado na quantidade de proteína. Outra coisa que acontece muito comum, e isso é bem específico do jejum, às vezes vocês esquecem de beber água. Esquecem e ficam apenas tomando um cafezinho para enganar a fome de manhã cedo, um outro cafezinho 10 horas da manhã, outro meio-dia, mas não bebe. Quando acabou o dia, opa, o que eu bebi de água? Nada. Então isso também não é interessante para o período de jejum. Então se fez jejum ou fez qualquer outra dieta e o intestino prendeu um pouco mais, ficou constipada, não é normal. O intestino que funciona regularmente, ele deve funcionar todo dia, e especialmente pela parte da manhã. Se isso não acontece com você, é bom averiguar essas questões, porque elas também dificultam o emagrecimento. Outra pergunta, e essa daqui eu acho que é a que eu mais recebo. Posso fazer jejum todo dia? Eu já me adaptei tanto, eu gosto de ficar sem me alimentar. Será que eu posso pular o meu café da manhã? Depende. Mas se a gente for olhar um pouco para a teoria, aquele jejum, que é o jejum dito da janela restrita, aquele jejum que você permanece apenas 14 horas ou 16 horas sem se alimentar, você poderia fazer todo dia sim, sem problema algum. Não existe uma restrição para isso. O jejum que não pode ser feito todo dia é aquele jejum prolongado, aquele que você permanece 18 horas sem se alimentar, 24 horas sem se alimentar. E não há indicação também de jejum para todo dia para as pessoas que, por exemplo, precisam ganhar massa muscular. Também para essas pessoas é preciso um tipo especial de jejum intermitente. Então, a verdade é que essa questão de definição das horas de jejum, de quantas vezes ficar em jejum, isso é muito caso a caso. Mas, em tese, existe um jejum que todo mundo pode fazer todo dia. E eu até já falei aqui nos episódios anteriores para você, que é o jejum daquele dito fisiológico, que são só 12 horas, sabe? Você deixou de se alimentar 8 horas da manhã, e toma 8 horas da noite e toma o teu café 8 horas da manhã.
Esse daí pode fazer todo dia, sem medo de ser feliz, que ele é muito interessante pro teu estômago, pro teu corpo, pra renovação das tuas células. Então, esse daí pode. Essa aqui também é bem interessante. Eu atendi uma paciente que ela me contou a seguinte situação. Eu quero fazer jejum, mas tem algo na minha família que eu não gosto de pular, que é o café da manhã com os meus filhos. Esse é o único momento que eu tenho de ter uma parte mais social, de tomar café com meus filhos, com meu marido. Então, como é que eu vou fazer jejum se eu não vou pular o café da manhã? Então, eu teria que fazer o jejum durante o dia? Isso pode e pode. O jejum, ele não foi feito somente para ser à noite. O jejum que ele é feito à noite, ele é muito mais fácil, porque imagina, você tá dormindo, então é mais fácil ficar sem comer. Ele é infinitamente mais fácil. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer ele durante o dia. Então, da mesma forma, estudar o teu perfil, conversa, entende qual que é a alimentação que você mais gosta de fazer. Se você tem realmente grande necessidade desse café da manhã, mantenha o café e faz um jejum durante o dia. Talvez ele seja um pouco mais difícil, talvez. Mas aí seria uma questão de avaliar o teu caso e a tua necessidade. Mas ele pode ser feito. Vocês sabem o que quebra jejum? Eu lembro que, acho que foi no segundo lançamento do método Fasting de jejum intermitente, que é um curso que eu lanço a cada 6 meses no meu Instagram, eu acho que essa foi a pergunta mais feita do curso inteiro. O que quebra jejum? O que eu posso comer? Porque imagina, eu vi uma verdadeira ansiedade das mulheres achando que elas poderiam estar em jejum e que o jejum não estava funcionando. E que teriam colocado o jejum todo por terra, comendo alguma coisa que não deveria. Então, saber a resposta dessa pergunta é muito interessante. E aí, dentro disso, a gente pode esmiuçar um pouquinho mais. Por exemplo, tomar remédios. Será que quebra o jejum? Pacientes que tomam remédio para pressão alta, para colesterol elevado, pacientes que tomam remédio para hipotireoidismo ou qualquer outra medicação, isso quebraria o jejum intermitente? Eu já falei algumas coisas para vocês e talvez vocês já saibam formular alguns tipos de pensamento aí. Mas bora esclarecer de uma vez por toda essa dúvida, o que quebra, o que não quebra jejum, por que quebra, se quebra. Imagina que você vai tomar um suplemento. Esse suplemento é whey protein, é um BCAA, é uma glutamina, é uma creatina. Esses suplementos, eles são formados por macronutrientes. Esses macronutrientes são o quê? É proteína, é carboidrato. E a gente já sabe que proteína e carboidrato quebra jejum. Então, esse tipo de suplementação não pode ser utilizada quando você estiver fazendo as suas 14, 16, 18 horas de jejum. Mas existem outros suplementos que são micronutrientes, que são extratos, que são outros ativos, por exemplo, antioxidantes, anti-inflamatórios. Esses aqui, por exemplo, um extrato de cúrcuma, um mulugu, um ginseng siberiano, uma ashwagandha, todas essas medicações podem ser utilizadas durante o teu jejum, porque eles não vão quebrar, eles não vão estimular a tua insulina. Tu não produz insulina, tu não quebra o teu jejum. Essa é a regra básica. E isso inclui as medicações. Então, se você é hipertenso e faz jejum, pode tomar sua medicação. Se você tem um problema da tireoide, um hipotireoidismo, quer tomar a tua medicação, pode tomar em jejum sem problema algum. Mas tem uma aqui inusitada. Será que o chiclete tem essa mesma questão? Chiclete quebra ou não quebra jejum? Eu lembro quando eu recebi essa pergunta, eu fiquei, meu Deus, a pessoa quer ficar mascando chiclete durante o jejum? Mas realmente eu sei que isso é uma técnica muito utilizada por vocês. Até para tentar enganar um pouco da fome. Tem algumas pacientes que têm bastante chiclete no próprio carro, então elas vão no trânsito, vão mascando esse chiclete no intuito de enganar a fome. E aí vamos abrir um parêntese. Primeiro respondendo, quebra ou não quebra? Teoricamente, se eu for bem a famosa chata do jejum, iria quebrar o teu jejum. Não iria funcionar de uma forma tão interessante, porque toda vez que você masca o chiclete, o teu corpo ele entende que aquilo é uma comida. Olha que coisa. Então o corpo entende que é uma comida, automaticamente, dependendo do tipo do chiclete, ele vai produzir insulina e vai quebrar o teu jejum. Então se tu passar um dia inteiro mascando chiclete, vai quebrar. Por mais que esse chiclete não tenha calorias. Não é isso que o corpo observa. O corpo não trabalha só com caloria. Ele trabalha com estímulos. Estímulo de mastigação, estímulo de produção de suco gástrico, que é o que tu tá produzindo lá. Então, meninas, cuidado com o chiclete.
Um chicletinho, eventualmente sim. Agora, passar o teu período todo do jejum mascando um chiclete não é interessante. Isso engana a tua fome, mas não engana o teu corpo. Então não é bacana. Tem uma outra pergunta que vai um pouco também nessa linha, do chiclete. Se poderia tomar adoçante do jejum. Adoçante... Bora abrir um parêntese aqui para adoçante. Eu lembro que teve uma época que eu comecei a atender as pacientes e uma das primeiras perguntas, logo que elas vão no consultório, é mais ou menos assim: olha, na verdade, a primeira coisa que elas gostam de me falar: doutora, eu já consigo tomar o meu café sem açúcar. E isso é uma vitória, né? Quem gosta muito de açúcar sabe que é vitória. E aí em seguida elas falam pra mim assim: mas eu já tô tomando adoçante tal. E aí aquilo me dá um aperto no coração e eu fico, nossa, mas tá bom, bora conversar um pouquinho. Qual é o adoçante que tu tá utilizando? E às vezes tá utilizando sucralose, às vezes tá utilizando um adoçante tão ruim ou pior do que aquele açúcar. O adoçante, eu vou utilizar especificamente esse exemplo da sucralose, ele é muito mais doce, cerca de 200 vezes mais que o açúcar. Então, para uma mulher que quer tirar a compulsão alimentar, que ela tem extremamente um vício por doce muito elevado, se ela consumir o adoçante, esse vício vai ser mantido. Então, quando nós estamos em jejum, e o jejum que é essa janela de oportunidade de você mudar o teu paladar, mudar o teu metabolismo, tu tá oferecendo tudo isso pro teu corpo. E aí você vai e toma o teu café durante o teu jejum e coloca um adoçante. É remar contra tudo aquilo que está sendo trabalhado. Então, assim, por mais que seja realmente difícil, né, e até muito sacrifício tentar tirar esse açúcar, é preferível, durante o teu período do jejum, que o teu café você faça ele mais fraco. Eu fico bagunçando com as pacientes, com as meninas do curso. Eu falo, faz um chafé. Começa fazendo um chafé, compra um café diferente, pega um grão de um café, moe esse café na hora, pega um café mais fraco, não escolhe aquele café extra forte. Sabe aquele café que é extra forte, que é pra você deixar você ligado? Não escolhe esse. Quando estiver fazendo essa transição, escolhe um café mais fraco. Faz ele mais diluído. E aí sim essa tua transição vai ser mais fácil, você não vai precisar nem colocar um adoçante, não vai colocar nada e vai estar sendo interessantíssimo, mas porque o adoçante ele vai fazer essa questão de quebrar o teu jejum. E a nossa última pergunta desse episódio é: idoso pode fazer jejum? Bom, depende do tipo de idoso. Tem idoso que é diabético tipo 1, tem idoso que tem muita ansiedade, estresse, não dorme bem e se enquadra em todas as outras categorias que não poderiam fazer jejum intermitente. Então não seria adequado. Depende do idoso. Tem idoso que, por exemplo, saiu da menopausa, entrou na menopausa, saiu da menopausa e apresentou uma grande perda muscular. Então talvez para esse idoso não seja interessante. Mas o que nós sabemos hoje da literatura é que, acima dos 70 anos, se decidir fazer jejum intermitente, sempre com acompanhamento. Abaixo disso, já é um pouco mais liberado. Fazer um jejum de 12 horas, de 14 horas. Bom, então é isso. Essas foram as maiores dúvidas. Se você tiver alguma dúvida ainda sobre jejum intermitente, que provavelmente tem e que eu não tenha falado aqui nesse episódio, coloca aqui embaixo. Escreve a tua dúvida. Quem sabe eu não respondo ela no próximo episódio. E falando em próximo episódio, a gente se vê no episódio seguinte do Segunda Eu Começo. Até mais!